Como estás? Eva, tudo bem? Jules, vais entrarem e começarem a fazer as perguntas. Está tudo bem, Eva? Muito obrigada. Espero que do vosso lado esteja também. Só para avisar que esta é uma live beneficente de perguntas e respostas sobre saúde mental infantil e adolescente, mas a live é especificamente para os pais, ok? Os pais das crianças, não para as crianças. Em relação ao comportamento e o desenvolvimento da criança, é importante muitas das vezes ouvirmos uma opinião profissional ou uma orientação profissional nos ajuda, não é, a melhorar a linguagem com elas, melhorar o ambiente e a percepção delas. Eu já estive a partilhar sobre a psicologia infantil e adolescente. De perguntas e respostas, né? Inquietações, dúvidas que os pais tenham em relação ao comportamento dos seus filhos ou sobrinhos, né? Nem sempre os próprios pais é que criam, há situações de tios a criarem sobrinhos e etc. Então, é no sentido de orientar, ok? Para melhor compreendermos essa fase, esse processo e usar a linguagem adequada. Já mandaram algumas perguntas, mas eu preferi não responder. Eu avisei que responderia somente na live. Muito importante percebermos aquilo que as crianças tentam comunicar-nos, ok? E elas comunicam-se diferente dos adultos. As crianças não verbalizam como os adultos, elas verbalizam muito menos que os adultos. Elas têm outras formas de expressar, de passar mensagem, de comunicar-se. Então, enquanto papás ou cuidadores, temos que perceber para podermos ajudar nesse processo de transformação, seja infantil ou adolescente. Lidar com crianças requer muita atenção, compreensão, paciência. Okay? E tudo começa mesmo a partir dos pais, dos cuidadores dessa criança. Júlia, como é que estás? Um beijão grande. Bítia, como é que estás? Um beijão grande. Bom ver-vos aqui, muitos, ok? Elas podem expressar de diferentes formas, tal como escrita, brincadeira, desenho, ok? O palco emocional das crianças é muito diferente dos adultos, então elas procuram expressar-se em atividades, em atitudes. Já os adultos não verbalizam mais. As crianças precisam de aprender, né, a ter essa capacidade desde cedo, ok? E a lidar com isso para não terem limitações futuramente. Se ela tem uma rotina, um certo comportamento diariamente e de repente esse comportamento muda, nós temos que aprender a identificar isso, ok? E eu vou ensinar como identificar, ok? Não sabemos quando é que elas estão a passar por bullying na escola, que também é muito perigoso. Muitas crianças que passam bullying e como a forma delas de verbalizar é diferente que a dos adultos, falam muito menos. Então tendem, num nível mais elevado, a ter pensamentos de inutilidade, pensamentos suicidas. Então é sempre bom supervisionarmos e acompanharmos o ritmo do crescimento dos nossos filhos, acompanhar a rotina deles, seja dentro e fora de casa. Vamos estar atentos, papás e mamães, vamos estar atentos. O número de suicídios, não é? A nível mundial, digo a nível mundial, está mais na faixa etária, ou seja, no contexto da adolescência. Então, por que no contexto da adolescência? Porque é a fase de transformações físicas e principalmente emocionais, ok? E essas transformações, ok, começam a criar no adolescente, não é? Uma crise de identidade, porque eles não sabem lidar com aquelas emoções, nunca tiveram aqueles sentimentos antes. Então, nesse contexto, eles têm que ter um bom suporte familiar, uma boa estrutura familiar, ok? Um apoio emocional e psicológico para poderem passar por esse processo de uma forma mais leve.
conseguir entrar no mundo delas através do diálogo, sem infringir sofrimento psíquico e emocional nas nossas crianças. Relacionam muito a saúde mental com a insanidade ou loucura, não. Saúde mental também promover bem-estar psíquico, sem sofrimento psíquico. Ok. Boa noite, minha colega Narcésia, como estás? Tudo bem? Que bom ver-te. Espero que esteja tudo bem. E obrigada pelos cumprimentos, tá? Então, essas são as duas fases mais delicadas que vão ditar, ok? Um adulto saudável ou doente. Então, papás e mamães, vamos usar a linguagem adequada com as nossas crianças, supervisionar, buscar ajuda profissional. Somos muitos, ok? Já não podem arranjar desculpa de que não tem como levar a criança. Estamos aqui a fazer esses projetos beneficentes, sem nada em troca, a gente quer ajudar. Então, ajudar-vos a perceber o comportamento ou o palco emocional dos vossos filhos e a ajudar elas a passarem por esse processo de uma forma mais leve, ok? Porque não é fácil. São N transformações, seja físicas, emocionais, principalmente emocionais. E se nessa fase a criança não tiver uma boa estrutura familiar, a comunicação e a linguagem adequada, então elas começam a perder-se. Então, papás e mamães, vamos estar atentos aos sinais. Tenho dito sempre, como estou a repetir, quando já muda o padrão comportamental da criança, o padrão de comportamento que ela tem diariamente na sua rotina, já é um sinal. Quando ela deixa a desorganização, o barulho, começa a retrair-se, fica em silêncio, isola-se. Então, ali já temos sinais de que há alguma coisa com a saúde mental da nossa criança. Temos uma pergunta da Lisa Bernardo. Como é que uma mãe pode lidar com uma criança com depressão? Normalmente, né, eu já até já fiz também um vídeo a falar sobre isso, né, no meu canal do YouTube. Mas não falei da depressão infantil, falei no geral, né? Mas a depressão infantil, não deve ser muito bem avaliada, muito, porque eu já disse, a percepção da criança, o tipo de linguagem da criança e a forma que ela comunica-se é muito diferente da dos adultos. Enquanto os adultos verbalizam mais, as crianças verbalizam menos. Elas expressam as suas emoções, comunicam-se através da brincadeira, através de desenhos, através de jogos, através de atividades, okay? Gestos. Então, elas expressam as suas emoções desta maneira, verbalizam muito menos. Então, nesta senda, nós temos que ficar atentos aos sinais. A nossa criança já mudou o padrão comportamental, como estou aqui a ressaltar, está a isolar-se, está a comunicar menos, ou está mais irrequieta, já não obedece. Então, temos que fazer uma avaliação daquilo que ela era e o que está agora e ver, não, há uma diferença. Então, vamos buscar ajuda profissional. Então, para tu lidar com uma criança depressiva, tens sempre que buscar ajuda profissional. A equipe de intervenção multidisciplinar não tem qualquer problema, porque a depressão afeta todas as áreas, ok? Da vida da pessoa. Num nível leve não afeta tanto as outras áreas, mas de um nível já moderado ou grave vai afetar o padrão do comportamento alimentar, o sono da criança, as atividades dela que ela fazia com tanto prazer, ela deixa de fazer, quer retrair-se, só chora, não consegue expressar ou falar, ou comunicar aquilo que ela está sentindo, diferentemente do adulto que pode dizer eu estou triste por esse motivo. Então, nesse sentido, para lidar é sempre bom buscar um apoio profissional para ajudar. Nesse contexto, essa criança, ok, vai ser avaliada pelo especialista. O especialista vai ver os critérios dela de diagnóstico, se preenche mesmo por uma depressão. Vai avaliar o nível de depressão que essa criança tem, ok, se é leve, moderado ou grave e profundo. E a partir do nível de depressão que ela está, alívio a intervenção. O nível leve, a criança pode ser tratada, né, no nível leve,
Yeah. Obrigada, minha colega. Estamos aqui para isso, abraçamos essa profissão, doutora Narcésia, é para isso mesmo, é o nosso trabalho. Obrigada, espero eu que estejas também a exercer de coração aberto, como sempre abraçamos aquilo que é a nossa profissão. Então, como estava a dizer, voltando à pergunta, nível leve pode ser tratado só com terapias e atividades lúdicas, ok? A depressão, ela cria monotonia, cria um estado, um humor triste, a pessoa retrai-se socialmente, ou seja, a criança deixa de expressar aquelas emoções, a criança deixa de fazer as atividades que ela tinha muito prazer em fazer e é capaz de criar birras e ser apanhada a chorar nos cantinhos. Então, ali vamos ver que ela está a mostrar os sinais, mas quando essa criança já nem quer fazer a própria higiene, quando esta criança já durante todos os dias só fica fechada no quarto, retrai socialmente, chora de forma excessiva, ok? Entra em monotonia, por mais que a mãe fale, ela desobedece. Então é ali que temos que ver que já está a elevar o nível de depressão, já está a sair de leve para moderado. O profissional, quando avalia nível grave e profundo, nós vamos fazer o seguinte: se essa criança não verbalizar, né, que é difícil uma criança verbalizar o que ela sente, é raro as crianças dizerem mesmo, principalmente crianças abaixo dos 10, dizerem o que sentem, é muito difícil. Então, a gente aplica testes. Então, esses testes que a gente vai aplicar é que vão identificar o tipo de pensamentos e sentimentos que estão a ocorrer nesta criança ou no palco emocional desta criança. A partir dali, a gente vai utilizar aqueles resultados para perceber o nível de depressão que a criança está e dar o tratamento certo. Se for um nível grave, né, onde ela já tem pensamentos de inutilidade, de morte, quer se afastar, não quer ficar perto da família, quer simplesmente desaparecer, ok? A criança praticamente só chora, ela, como eu já disse, ela não verbaliza como os adultos. Os adultos verbalizam mais, elas expressam as emoções de outra forma, comunicando-se de maneira, brincadeira, jogos, desenhos, ok? Atividades que ela faz, ela vai se comunicando a partir dali, ok? Quando ela já não tem nenhuma dessas atividades, já não está a praticar, simplesmente só chora diariamente, já está mesmo a elevar o nível de depressão. Então, quando já é grave, temos que pedir uma intervenção com a psiquiatra, ok? Não é simplesmente o psicólogo, porque aí já é um nível de depressão que deve ser medicado, ok? Uma mãe pode fazer que o seu filho tenha depressão? Pode. Isso também vai depender muito, como eu já estava a dizer antes, tia Tata, vai depender muito da educação, ok? Que nós damos a inteligência emocional que essa criança vai ter. Por exemplo, se nós não ensinamos as nossas crianças a lidarem com as frustrações e as dores, não é? E sim ensinarmos ela a evitar a dor e não lidar com a realidade, vai ser muito mais complicado lhe ajudar quando ela ter uma depressão. Como é que a mãe pode desenvolver uma depressão na criança? Sendo uma mãe ausente afetivamente, ok? Não procurando perceber o que se passa no palco emocional do seu filho. Uma criança que está a vivenciar uma situação negativa, a criança tenta explicar na mãe, ou está a passar por essa situação e a mãe mostra indiferença, ok? E também outro aspecto, quando há mais de um filho, a comparação que a mãe faz com os outros filhos, que os filhos, os primeiros ou os últimos, têm mais qualidades ou são melhores que essa criança, também começa a desenvolver esse tipo de angústia, insegurança. Vai ser uma criança que vai desenvolver a insegurança. O desenvolver a insegurança pode gerar um sentimento de inutilidade. O gerar o sentimento de inutilidade, ou seja, já me sinto inútil, vai gerar um pensamento mais grave.
para que eu sirvo? Então a criança começa a pensar em formas de se livrar daquela dor emocional. Ou seja, a criança não sabe lidar com a dor emocional. Nós, os pais, temos que ensinar essa criança a lidar com a frustração. Explicar o porquê que essa dor surgiu, como é que nós podemos enfrentar essa dor. Dialogar com essa criança e não abandoná-la, não deixar ela retraída há muito tempo e dar o apoio emocional necessário. Já quando abandonamos e dizemos que não, é birra, deixa ele mesmo aí, só damos castigo, 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 e não prestamos atenção à linguagem, às mensagens da criança, ali estamos mesmo a desencadear uma depressão nessa criança. Estamos mesmo, e principalmente as crianças ficam muito monótonas, não têm atividades por fazer, não fazem atividades lúdicas, ou seja, as crianças têm fase, primeira infância, segunda infância, fase de latência, puberdade, adolescência. E nessas fases existem atividades específicas para fazer, ok? A primeira infância, a criança deve desenvolver, é onde ela está a aprender a desenvolver as habilidades básicas, falar, andar, ok? Ela tem comunicação com o mundo externo, ok? Tem comunicação com o mundo externo e começa a criar o laço afetivo com aqueles que estão ao redor, que são a família. Essa primeira infância vai dos 0 aos 5 anos. Então, essa fase a criança tem que desenvolver estas habilidades, aprender a desenvolver essas habilidades básicas que eu citei. Já na segunda infância é diferente. A segunda infância é no qual a criança, já dos 6 em diante, 6, 7, fase pré-escolar. Ali a criança já vai ter aprendido aquelas atividades básicas e nessa fase ela vai ter que estar a explorar, a aperfeiçoar essas habilidades que ela aprendeu, a fala, a escrita ali, aperfeiçoar, ou seja, a inteligência nessa fase é explorada dessa criança na idade pré-escolar. A inteligência é explorada. Ok, aí é onde ela também aprende a interagir socialmente com as pessoas, ok, e consegue comunicar-se, já entender muita coisa no seu meio, a sua realidade. Já a fase de latência é um bocadinho mais complexa. Aí, que é depois da fase pré-escolar, né? Depois dos 7, ali a criança, ok, desenvolve, ela aprende a lidar com as frustrações e realizações. Então, e é uma fase também que elas costumam entrar em choque com os pais ou os cuidadores. Então, nessa fase tem que ter muita supervisão, muito diálogo, ok? E essas fases que eu citei, né, da primeira infância, a segunda infância, a fase de latência capacitária, se não ocorrerem, né, essas transformações, a criança não desenvolver essas habilidades básicas, ok? Simplesmente não conseguir fazer nenhuma ou algumas das atividades, podemos estar a ter indícios de anomalia, de um retardo mental. Atualmente no DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos, transtornos mentais, mudaram o retardo mental para transtorno intelectual. Ou seja, uma criança que não desenvolve essas habilidades a tempo, okay, ela pode estar, ou seja, pode ser uma criança que tem um déficit intelectual, um transtorno intelectual. É necessário ver o nível de retardo que essa criança tem, para ver até que ponto nós podemos ajudar, né? Mas pronto, estou a fugir um bocadinho do contexto. Boa noite, doutora Massoja, como está, querida? Nossa coordenadora de saúde mental, Luanda, grande figura, grande figura. É um prazer tê-la aqui, muito obrigada. A pergunta da Luísa Bernardo, a depressão numa criança tem cura? É o seguinte, seja qual transtorno mental for, ok? Uma cura 100% não existe, ok? O que pode ocorrer é esse transtorno reduzir de nível, chegar a leve. E a leve a gente consegue gerir, ok? Com um bom plano terapêutico, um bom acompanhamento psicológico, uma boa intervenção multidisciplinar, a gente consegue gerir. Mas vai depender muito do nível. Se for um nível leve, não há necessidade de cura, porque o nível leve, até muita gente convive
podemos dizer, a maioria da população convive com a depressão, mas conseguem ir gerindo essa depressão por ela ser leve. Mas se ela for moderada, aí já estamos a desencadear um nível mais elevado que o leve. E se chegar então a grave, aí a depressão grave precisa mesmo de uma intervenção multidisciplinar, porque vai afetar não só o padrão comportamental em si normal, mas o padrão do sono, o padrão alimentar, as atividades da criança. Então vai afetar aquilo que a rotina daquela criança vai bagunçar. E normalmente essa criança vai nos dar sinais, Eu já havia dito e vou repetir, quando a desorganização e o barulho, dão lugar ao silêncio e ao isolamento, ou seja, alteram o padrão comportamental da criança repentinamente, são sinais de que devemos ter cuidado e atenção com a saúde mental e emocional das nossas crianças, dos nossos baixinhos. Não? Boa noite, Emília, como estás? Espero que do teu lado esteja tudo bem, daqui também do nosso lado é para gerir da melhor forma essa pandemia e esse luto, não é que não é fácil. Mas pronto, estamos aqui e obrigada. É isso, tia Tata. Então, a depressão e os transtornos emocionais, que incluem a depressão, a ansiedade, entre outros, eles não têm uma cura 100%. Eles podem reduzir de nível. E com distúrbio emocional leva, a maioria das pessoas tem, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas tem um distúrbio emocional. Então, quando é leve, elas vão gerindo da melhor forma. Gerem da melhor forma com atividades, com ocupações, com o trabalho, conseguem lidar. Agora, quando a depressão já está afetada, esse teu prazer em fazer as atividades, então já é sinal que a depressão já não é aquela depressão saudável, é uma depressão mesmo muito complexa. Para sair dela é necessário mesmo uma equipe multidisciplinar. Nós estamos numa fase em que de pandemia, mas o número de mortes não é de pandemia, não é de Covid, não é da pandemia, não é da Covid. O número de mortes é de suicídios, na sua maioria adolescentes. Por quê? Porque os pais acharam que era frescura, porque os pais não ligavam, diziam que é birra. Então, eles estavam com uma dor emocional, porque a pessoa que está com uma depressão grave, ela tem uma dor emocional tão intensa que parece que tem um nó na garganta e esse nó vem para o coração, para o peito. Ou seja, é uma dor que faz isso. A maioria dos adolescentes que relatam essa dor, pelo menos os que eu avalio, a maioria dos adolescentes que eu avalio que relatam essa dor, o nó na garganta e vai para o peito, já estão a desencadear ou já com uma depressão grave ou profunda. Nós chamamos também de termo depressão major. E quando já está nesse nível, é necessário mesmo muita supervisão, retirar tudo que é perigoso de casa para procurar por uma ajuda profissional. Quando as crianças já estão com sentimento de inutilidade, que a vida não presta, pensamentos negativos, o próprio discurso é negativo daquela criança, ela vai sempre falar de não tem vontade de fazer nada, não tem prazer, não sente-se útil para alguma coisa, vai isolar-se, vai retrair-se. Ou seja, ela não vai comunicar muito verbalmente. A criança, nós notamos a depressão nela quando altera totalmente a rotina dela, o padrão comportamental. Ali já é um indício de que não há saúde mental, já está alguma coisa comprometida com aquela criança. Então temos que ficar de alertas. Então, adolescentes que suicidaram-se, na sua maioria, os pais, quando foram para a consulta, diziam que achavam que era birra, achavam que era frescura, não levaram a sério. Papai, vamos prestar atenção, depressão não é frescura. Não é frescura. Ela existe. Realmente as pessoas dizem, no tempo das nossas mães, das nossas avós, isso com chinelo resolvia. Será? Essa geração é outra.
essa geração é outra. Essa geração é outra, não é a mesma geração dos nossos pais e dos avós. Aqui a depressão mesmo está intensa. O número de mortes não é por Covid em excesso, não é. É suicídio. E especificamente adolescentes. Então, papais, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos a esses sinais, a esses discursos que os nossos adolescentes, as nossas crianças dão. Boa noite, doutor Helder, como está, mestre? É um prazer vê-lo aqui, muito obrigada. Meu mestre, eu patei aqui tudo que... onde a gente chegou, graças a vocês também, né? Muito grata em ter estar aqui, doutor. O que a doutora nos aconselha sobre o estresse que as crianças estão a viver devido à pandemia. Nessa fase que a pandemia está a abranger, né? Essa pandemia mudou mesmo muito o padrão comportamental das nossas crianças, porque repentinamente mudamos tudo, a rotina, o modo de comunicar-se. E eu já havia dito, as crianças verbalizam menos que os adultos, ok? O que é que interferiu na saúde mental dessas crianças na pandemia? Justamente na forma que elas comunicavam-se. As crianças comunicam-se mais através de atividades. Desenho, brincadeiras, jogos, ok? Então, elas, neste sentido, perderam uma certa autonomia com a pandemia. E a pandemia interferiu mesmo nessas atividades, que é o tipo de linguagem que as crianças apresentam. Os adultos verbalizam mais, as crianças menos. Então, é por aí que começou a afetar. Então, nesta pandemia, como as coisas já estão apaziguadas, estamos em fase de vacinas. Ok? Se bem que ainda existe a Covid, mas pronto, não vai terminar agora também. Tentar criar atividades, colocar essas crianças em atividades, ok? Sejam atividades lúdicas, atividades físicas, que vão lhe ajudar a despender não só energia física, como psíquica, ok? Também vão ocupar-lhe, porque uma criança precisa de estar em atividades, ok? Porque o processo dela de desenvolvimento, seja cognitivo, psicomotor, etc., requer esse tipo de atividades, ok? Está em fase de exploração dos talentos, da inteligência, ok? Interagir socialmente, conhecer outras crianças, mas tudo nesse contexto ficou restrito com a pandemia. Então, a gente, claramente que não pode expor as nossas crianças ao risco, mas podemos sempre buscar atividades que podem contribuir para que elas saiam da monotonia. Neste sentido, o modo de comunicar, se expressar da criança é muito diferente dos adultos. Muito. Por isso que em contexto de consulta, quando a criança abaixo dos 10 anos, dificilmente ela consegue dizer o que ela tem, o que ela sente ou pensa. Raramente as crianças conseguem expressar-se verbalmente daquilo que elas sentem ou pensam antes dos 10 anos. São crianças que têm uma inteligência emocional muito boa, mas a maioria delas só consegue expressar bem o que sente, né, verbalmente, depois dos 10. Então, temos que ver isso. Então, em contexto de consulta, nós não conseguimos que a criança verbalize sempre. Às vezes, vamos buscando técnicas, metodologias para a criança falar um bocadinho. Mas o que a gente faz? A gente aplica testes. E aplicando testes nessa criança e testes, vários tipos de testes, né? Seja de memória, concentração, teste do desenho, entre outros, a gente consegue identificar, né, como profissionais especializados, né, prontos nessa área. Nós também soubemos o tipo de desenho, interpretar um desenho, o tipo de teste que estamos a aplicar, soubemos quais são as escalas que nós temos que seguir e etc. Então, isso nos permite perceber o que é que se passa no palco emocional das nossas crianças ou adolescentes, nos faz perceber o que é que essas crianças sentem, o que é que elas vivem, como elas interagem. Falar da figura paterna dentro desse contexto do desenvolvimento infantil e adolescente é muito importante. A figura dos pais nesse processo de transformação é muito importante, porque a presença,
a figura dos papais na vida dessas crianças, vão ajudar-lhes a como elas vão construir, ok? Uma boa noite, querida vizinha, vão ajudar a construir as futuras relações delas, socialmente, ou com parceiros, ou com a família. Então, o modo que a gente vai educar os nossos filhos é que vai ajudá-lo a criar um bom laço futuramente com as outras pessoas, com as outras crianças, ou seja, quando ele estiver no contexto da adolescência e tiver já uma personalidade e uma identidade formada, ele vai ser uma criança muito segura de si, saber o que quer, quais são os seus objetivos e ir atrás. Já quando nós não ensinamos as nossas crianças a lidar com a dor emocional, a lidar com as frustrações, ok? A criança teve uma frustração. O que é uma frustração? Quando a criança não consegue realizar um certo desejo, um certo objetivo, então nós, enquanto pais, temos que conversar com aquela criança de que aquela frustração por vezes é necessária para aprendermos, ok? Falar com elas para lidarem melhor com essa frustração, até elas aprenderem, lidar com essa dor emocional. Porque se nós ensinamos os nossos filhos a evitar a dor, ok, a esquecer aquilo sem sentir, ali estamos a proporcionar na nossa criança futuramente dificuldades, insegurança. Vai ser uma criança provavelmente com um desvio na personalidade, um distúrbio emocional, ou um desvio de conduta. Então, é muito importante comunicarmos com as nossas crianças. Por quê? Porque elas precisam dessa supervisão, da linguagem adequada. Se nós não seguirmos com essa supervisão, orientamos bem essas crianças, elas vão ter muitas dúvidas futuramente, podem enveredar para vícios, adições ao álcool, adições a drogas, outros tipos de adições, não é? Então, no caso das mulheres, muitas também podem ir para a prostituição. Então, é sempre bom procurarmos perceber dentro da rotina da nossa criança o que é que mudou. Okay? É muito importante, porque a criança, como verbaliza menos, nós vamos identificar que ela está com algum problema, a vivenciar algum tipo de frustração ou tristeza, seja no contexto escolar ou social, quando ela alterar o padrão comportamental. Então, se ela dentro da rotina era um tipo de criança com certo comportamento e repentinamente muda, aquela desorganização desaparece, o barulho, ok? Ela fica em silêncio, retrai-se, só chora, não fala. Ali nós não sabemos se a nossa criança está a passar por um processo de bullying na escola, se foi abusada fisicamente ou psicologicamente. Então temos que estar atentos, pais, temos que estar atentos. Dito o que a caríssima Emília Aguiar havia dito. As atividades não vão resolver na sua totalidade, não é? Certo? Mas nem sempre pode ser depressão. É o que eu disse, é necessário nós buscarmos diálogo. Eu acabei de dizer, nós não sabemos quando é que a criança vai passar por bullying. E tu vais lhe pôr atividades, mas ela não consegue te dizer que na escola está a passar por bullying, foi agredida, foi violentada no contexto social. Então, por isso que temos sempre que buscar um apoio profissional. O profissional vai saber lhe ajudar e aplicar os testes específicos para conseguir fazer com que a criança expresse a emoção que ela está a sentir, o tipo de emoção, o tipo de sentimento, o tipo de pensamento, porque a criança, o fluxo de pensamentos da criança é muito acelerado. E quando ela está a desenhar ou está a fazer o teste que nós aplicamos, ela consegue colocar aquilo que ela pensa, aquela linha do pensamento, no papel. Perdão. Seja imaginação, seja ilusão, seja desenho, boneco, realidade, ela põe tudo no papel. Tudo que passa na linha de pensamento dela, ela põe no papel. Então, é muito importante buscarmos ajuda profissional, porque nem sempre pode ser depressão, caríssima Emília Aguiar. Nem sempre pode ser depressão. A nossa criança pode estar a entrar em depressão, mas a vivenciar uma situação muito grave, como bullying, abuso sexual. Nós não sabemos até que ponto isso ocorre, porque, como eu já disse, os adultos verbalizam mais, as crianças verbalizam menos. Elas expressam-se por atividades.
ok? Desenhos, jogos, brincadeiras. Já os adultos verbalizam mais. Então, temos que entrar no mundo da criança. No mundo da criança, se ela verbaliza-se mais daquela maneira, então temos que procurar entrar nesses contextos. É por aí. Mas quando tu já não consegues entender a tua criança, procure por uma ajuda profissional. E se for especializada em psicologia infantil, melhor. Se quiser também intervenção multidisciplinar de outros profissionais, melhor. Assim tu vais conseguir perceber num todo o que a sua criança tem, o que ela passa. E sobretudo, se já mudou o padrão do sono, o padrão alimentar, se a tua criança tem terrores noturnos, ok? Já não consegue dormir em condições, tem sempre pesadelos e já não consegue conter os esfínteres, né? Para ir à casa de banho e tudo mais, ela provavelmente pode estar com um distúrbio sério. Então, é necessário buscar por ajuda profissional. Quando os pais já tentaram de tudo e não conseguem, busquem mesmo ajuda, aconselho. E aconselho mesmo. Porque cada caso é um caso. Porque os comportamentos, muitas das vezes, das crianças se assemelham. Uma criança com desvio de conduta ou transtorno de conduta tem comportamento com o mesmo comportamento com crianças com distúrbio emocional, muitas das vezes. Tá vendo? Então, é necessário buscar por ajuda profissional. E também temos que ver, é o que eu já disse, o tipo de linguagem que estamos a ter em casa, o tipo de ambiente que estamos a proporcionar para aquela criança. Se em casa está tudo bem, o ambiente está bem, a criança tem uma boa relação com todo mundo, vai averiguar na escola, fale com os educadores do teu filho e procura saber como é que está lá o contexto. Se o educador não sabe, então procure por um profissional, o profissional vai lhe ajudar. Então, é assim que deve ser. Portanto, essa fase da infância, adolescência, todas elas requerem a presença, ok? Seja física ou afetiva, dos pais, dos cuidadores. É muito importante mesmo. Mais alguma pergunta? Estamos aqui, pessoal. Algo que eu também queria ressaltar, né? Da importância de diariamente conseguirmos perceber como é que correu o dia do nosso filho. Okay? Por mais que nós temos excesso de trabalho e tudo mais, temos sempre que dar-lhes ouvido. É muito importante dar ouvido às nossas crianças. Okay? Caso ela não for de verbalizar muito, porque há crianças que tendem a verbalizar, mas outras não, tentar buscar metodologias ou estratégias, okay, de lhe pôr a interagir com outras crianças. Se ela, dentro da interação com outras crianças, ainda assim retrair-se, ou dentro das atividades, não quiser fazer nenhuma, não tiver prazer, ali já estamos com sinais que a saúde emocional da nossa criança está comprometida. É só ela mudar ou alterar o padrão comportamental, a rotina por completo. Já é o suficiente para a gente estar de alerta. Como já disse, não sabemos quando é que o nosso filho está a vivenciar o bullying na escola, algum tipo de abuso, ok? Seja físico ou psicológico. Temos que prestar atenção a estes sinais. Aqui em Portugal, as professoras já não estão a lidar com as crianças. Quais as explicações que a doutora me dá? É ali que eu digo, um educador, não é? Há sempre educadores com olho clínico, conseguem ver quando é que o aluno não está bem, está a vivenciar uma situação, ainda tem aquela amabilidade de comunicar aos pais que o comportamento do aluno mudou no contexto escolar e ela procura saber se em casa o aluno também está com esse comportamento.
Normalmente são professores que dominam a área da psicologia, ou são mesmo psicólogos educacionais, ou são aqueles que conhecem a matéria ou estão informados. Mas há professores que não estão capacitados para lidar com... não estão capacitados para lidar com esse tipo de comportamento da criança. Por quê? Porque não tem a informação certa, não tem a metodologia certa, ok? Para poder lidar com esse estado emocional da criança. Então, nesse contexto, tem que ser professores preparados, que entendam da matéria, ou mesmo especialistas, para poder ajudar nesse contexto. Normalmente, quando o professor já não fala, ou seja, não fala desse comportamento, ou não fala com os pais, professor que não comunica-se com os pais, ok? Não tem um olho clínico com seus alunos para ver quando é que ele mudou de comportamento, porque é que o rendimento ou a produtividade escolar baixou. É um professor que não está mesmo preparado, não está informado para lidar com a situação ou com a matéria. Normalmente tem que ser preparado. Agora, se os professores não estão mesmo a saber lidar, é buscar ajuda profissional. Eles são professores. Temos que buscar o profissional de saúde mental, o profissional de psicologia educacional, para podermos ajudar, a compreender. Temos estratégias, técnicas, metodologias, avaliações, testes para conseguir identificar o que é que se passa. Fora isso, também vamos precisar da colaboração da família para podermos unir o útil ao agradável. A nossa informação com a informação da família, a gente vai poder unir e assim fazemos um belo trabalho. E as crianças que têm um certo não conseguem interagir bem na escola, têm dificuldade em fazer as atividades que a professora coloca no quadro ou que ela passa. Então é necessário revermos, ok? Como está com a família, como está. Se com a família também estiver na mesma, ok? Então, ou tudo bem em casa, a gente está aqui a detectar que uma criança que provavelmente tenha algum tipo de distúrbio de aprendizagem, algum tipo de déficit de atenção ou hiperatividade, dependendo muito da idade. Como eu já respondi à pergunta passada, a hiperatividade tem o seu início e tem o seu limite. Ela não pode ultrapassar o limite. Ou seja, ela normalmente pode surgir antes dos 5 anos, a hiperatividade. Mas o seu normal é começar aos 6, aos 7, né, a fase hiperativa, e terminar por aí aos 11, 12 anos. Então, dentro desse contexto, a criança ter excesso de energia psíquica e física é muito normal. Só tem que colocá-la em atividades para ela despender não só energia física, como mental também.